Corações duros na casa de Deus. A palavra por David Wilkerson. O que estou para dizer pode ser um choque para você, mas eu creio nisso de todo o meu coração. Os corações mais duros deste mundo não estão entre os ímpios, mas no meio do povo de Deus. Quando pensamos em gente de coração duro, somos levados, a maioria de nós, a pensar em ateus declarados, como por exemplo, Madeleine Murray O'Hare, a mulher que serviu de instrumento para eliminar as orações nas escolas públicas. Ateus como O'Hare ridicularizam a própria ideia de Deus. Sempre que se referem aos cristãos, as suas palavras são de um tom azedo e sarcástico. Outros ateus alardeiam seu ódio para com Deus, por exemplo, o roqueiro Marilyn Manson, que rasga Bíblias em pedaços durante o seu show no palco. Sempre que ouvimos alguma coisa sobre tal gente, pensamos, essas são as pessoas com os corações mais duros do mundo. Ou então, podemos pensar em ativistas gays, militantes, tais como aqueles que marcharam pela Quinta Avenida na cidade de Nova York faz algumas semanas. Muitos desses homossexuais que marchavam zombavam do cristianismo e blasfemavam o nome de Deus. Um homem levava um cartaz que dizia, Jesus é gay. Sempre que ouvimos de pessoas assim, pensamos, os corações deles ficaram endurecidos por causa do pecado. Não há como alcançá-lo. Talvez pensamos nas ações dos comunistas, que durante décadas perseguiram cristãos. Em Cuba, por exemplo, que fica não muito distante da costa da Flórida, o regime comunista de Fidel Castro fechou todas as igrejas e começou a transformá-las essas catedrais em centros de treinamentos para comunistas. Os líderes de Cuba se vangloriam, já demos fim a toda a religião. E nesse tempo, muitos cristãos pensaram, ninguém poderia ter coração mais duro do que esses que têm tanto ódio a Deus. Eu poderia acrescentar muito mais, descrevendo toda sorte de escarnecedores, zombadores, blasfemadores, rejeitadores de Cristo. Em cada um desses pode ser que com acerto ser descrito como duro coração. Mas se você quer descobrir os corações mais duros de todos, aqueles que o Senhor mais despreza, tem que procurar na casa de Deus. Os corações mais duros são sempre encontrados no meio do povo de Deus. Conforme a Bíblia, a dureza de coração que Deus mais despreza tem a ver com ouvir e rejeitar a sua palavra. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios capítulo 29, versículo 1. A palavra hebraica para repreendido neste versículo refere-se ao ensino corretivo. E a palavra para sem que haja remédio aqui é marpe, que significa sem cura, sem qualquer possibilidade de libertação. Este versículo primeiramente nos diz que a dureza do coração vem como resultado de rejeitar repetidas advertências de pôr de lado todos os sussurros da verdade. E depois nos diz que, com o tempo, essa dureza fica impossível de ser curada. Então, quais são as pessoas que mais frequentemente ouvem essas advertências? Supõe-se que sejam os cristãos, aqueles que se assentam na casa de Deus cada semana ouvindo os sermões corretivos. A trágica verdade é que, apesar de ouvirem mensagens de fogo vindas do céu, multidões de cristãos não praticam o que escutam. Recusam-se a permitir a entrada de Deus em certas áreas das suas vidas. E à medida que continuam a ouvir sem dar atenção, começa a estabelecer-se o endurecimento do seu coração. Por fim, eles serão cortados sem esperança de jamais serem curados. Por contrastes, há alguns ativistas gays cuja dureza de coração foi curada. A princípio, eles amaldiçoavam a Cristo e cerravam o punho com raiva diante da face de Deus. Quando, porém, ouviram o Evangelho e sentiram a pura e amável repreensão do Espírito Santo, seus corações amoleceram, arrependeram-se e voltaram-se para Jesus e foram curados da sua dureza. Agora você pode estar pensando, espera um pouco, está dizendo que um homossexual radical endurecido pelo pecado tem a esperança de ser curado da sua insensibilidade, mas um cristão endurecido pelo pecado não tem essa esperança? Como pode ser isso? A diferença é que o referido homossexual não ouviu mensagem após mensagem de repreensão e não teve a oportunidade de endurecer o seu coração continuamente após ouvir essas mensagens, mas o cristão, sim.
A vida de um filho de Madeleine Monroe O'Hara vai ilustrar este ponto. Ele tinha sido criado em um lar que era provavelmente o mais ateu da América. E ele depois trabalhou para sua mãe, fazendo cruzadas contra Deus e a religião. Mas quando ouviu o evangelho, foi gloriosamente salvo. E ele mais tarde tornou-se um ministro, pregando Cristo em lugar de maldizê-lo. A dureza desse homem era curável também, porque ele não estava entre aqueles que se assentavam na casa de Deus para ouvir sermões de reprovação e que continuamente os rejeitavam. A mesma coisa é a verdade quanto a muita gente que viveu durante anos sob o domínio comunista. Quando caiu a cortina de ferro, o evangelho imediatamente inundou aqueles países que antes eram comunistas e milhares receberam Jesus. Soldados do Exército Vermelho converteram-se a Cristo, a esquerda e a direita, e mesmo alguns generais de alto escalão tornaram-se poderosas testemunhas de Cristo. Em questão de dias, funcionários do governo, os professores e até mesmo membros da KGB estavam pedindo Bíblias e pregando a Cristo a outros que estavam sob sua influência. Nosso ministério promoveu cruzadas na Polônia pouco antes do colapso do comunismo naquele país. Foi uma das poucas vezes em que oficiais tinham permitido qualquer pessoa lá dentro manter abertamente encontros religiosos. Cada noite, quando eu pregava, centenas de jovens literalmente correram ao altar, chorando, contritos, famintos por Cristo. Todos tinham sofrido lavagem cerebral contra a religião, mas a dureza deles era curável, porque eles não tinham se assentado a ouvir continuamente sermões de repreensão e endureceram seus corações diante desse sermão, diante da palavra de Deus. Em minha experiência, os corações mais duros, o tipo incurável, sempre foram encontrados ao alcance da voz da pregação ungida pelo Espírito Santo. Essa dureza não existe em igrejas frias, mortas, formais, onde o evangelho tem sido corrompido por gerações. Não, ela sempre será encontrada onde uma palavra pura é pregada no púlpito e depois rejeitada pelas pessoas que estão sentadas nos bancos. Você pode perguntar, que exatamente então é um coração duro? Um coração duro é aquele que está determinado a recusar a obediência à palavra de Deus. Ele ficou impossível de tocar, imune a convicções e advertências do Espírito Santo. Por favor, não me interprete mal. Endurecer o coração não é apenas voltar-se contra Deus ou rejeitar Cristo ou recusar-se a ir à igreja. O fato é que o seu coração fica endurecido mesmo se você estiver na igreja sempre que as portas se abrirem. Você pode ficar endurecido enquanto ouve fitas de ensino da palavra, ou canta louvores a Deus, ou serve como atendente, ou é professor, membro da equipe de louvor ou da adoração. Na verdade, você pode ficar tão duro para com a palavra de Deus quando está praticando atos de culto que até mesmo se Jesus viesse pregar pessoalmente no púlpito, você faria ouvidos mocos diante dele. Agora mesmo você pode estar dizendo para si mesmo, epa, tudo isso parece que me dá um pouco de medo. Fique tranquilo, eu não quero levar ninguém à contrição de coração por força do medo. Mas a verdade é que se você ignora sistematicamente as advertências da palavra de Deus, é melhor que passe a frequentar a igreja mais morta que puder encontrar. De modo que não seja julgado com tanta severidade como seria no caso de continuar sentando-se em uma igreja do Espírito Santo e rejeitando a palavra ungida que você ouviu. Se continuar a fazer isso, seu coração ficará tão duro que já não será curado. Deixe-me segurar o prumo para que você seja medido de acordo com a verdade do Evangelho que você ouviu. Quero lhe dar um teste para que, se você já deu os primeiros passos em direção à dureza do coração, deixe-me fazer-lhe as perguntas seguintes. Primeiro, quantas vezes você ouviu ou leu mensagens a respeito do perigo de negligenciar a oração diária e a leitura bíblica? Tenho muitas mensagens escritas sobre esse assunto, sabendo que tempos difíceis estão para cair sobre nossa sociedade. E, contudo, muitos leitores ainda se recusam a tomar suas Bíblias ou a gastar ao menos 5 minutos falando com seu Pai Celeste.
Amado, se você negligencia seu lugar secreto no lar, se você pensa que só orar na igreja atende a todas as tuas necessidades, nunca vai sobreviver aos dias da tribulação que estão pela frente. Pense nisso. Se você não quer dar atenção à palavra que tem por finalidade curá-lo e fortalecê-lo em tempos bons, como você encontrará poder para ser vitorioso durante os dias difíceis que estão para chegar? Se você tem ignorado as instâncias do Espírito Santo, que procura levá-lo ao lugar secreto, buscando intimidade, então você já deu o primeiro passo para a dureza do seu coração. Você pode preencher todo o seu tempo fazendo boas obras, abençoando pessoas e derramando seu coração no serviço cristão. Mas se você negligenciar o seu tempo com o Senhor, recusando-se a buscar a sua face ou atentar à sua palavra, ficará fraco, temeroso, deprimido e, por fim, uma presa para o diabo. Ter um conhecimento pessoal de seu Pai Celeste é a única maneira de preparar-se para aquilo que está por vir. Segundo, quantas vezes você foi advertido sobre as horríveis consequências da fofoca? Às vezes, minhas advertências a respeito da fofoca são como chuva suave, leve. Outras vezes, tem sido como trovão estrondeante. Tenho escrito de como a fofoca e a murmuração tiveram um curso total para Israel. Vez após vez, os israelitas foram advertidos sobre os perigos deste pecado, mas eles persistiram em desobedecer ao Senhor, e isso lhes trouxe uma vida inteira de miséria e deserto infestado de serpentes. Agora, deixe-me novamente erguer o prumo sobre a sua vida. Você disse alguma coisa contra o irmão ou uma irmã durante a última semana? Alguma coisa que não era da sua conta repetir? Ou você escutou alguma fofoca sobre outra pessoa? Se isso ocorreu, você deixou que uma semente de dúvida sobre ele ou ela fosse plantada na sua alma. Eu lhe pergunto, como você pode continuar fofocando à luz de todas as advertências que tem recebido? A única resposta é que você já começou a descer a ladeira em direção à dureza de coração. Terceira pergunta: quantas advertências você tem ouvido quanto a acalentar um pecado secreto? Que dizer quanto àquele pecado que está atacando habitualmente aquele sobre o qual o Espírito de Deus tem falado continuamente? Através dos anos, tenho escrito muitas advertências a respeito dos perigos de namoricar um pecado de estimação. Contudo, não só tenho pregado contra o pecado, mas tenho ensinado sobre o poder da ressurreição de Deus. Tenho pregado que o Senhor tanto nos reveste com o poder vitorioso através do seu Espírito Santo, como põe um desejo em nosso coração para agir corretamente. Conheço, porém, pessoas que se têm assentado sobre o meu ensino na igreja de Times Square durante anos e ainda bebem, fumam, blasfemam e se dão às farras. Amado, isso é um coração duro. Quem ousa ficar sentado diante de uma amorável repreensão semana após semana e ainda assim continuar pecando, nunca deixando que a convicção da palavra caia fundo dentro dele? É alguém que está a precipitar-se ladeira abaixo em direção à dureza de coração. É possível alguém gostar de ouvir a palavra de Deus, apreciar e aprovar aquilo que é objeto de pregação e, contudo, ficar incuravelmente endurecido enquanto escuta. Você pode ser sinceramente acreditar que aceitou um sermão simplesmente porque escutou, pensou sobre ele, conversou sobre ele durante o jantar de domingo. Pode, porém, fazer tudo isso e ainda ser um mero ouvinte e não um praticante da palavra de Deus. Os filhos de Israel gostavam de ouvir a pregação poderosa de Ezequiel, mas eles nunca obedeceram. E eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, porque ouvem as tuas palavras, mas não as colocam em prática. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 e 32. Muita gente em nossa congregação se aproxima de mim após o culto e me abraçando diz: pastor, esta palavra que o Senhor pregou foi poderosa. Mas assim que eles se afastam, o Espírito Santo me sussurra: eles não ouviram uma única palavra do que você disse.
O livro de Hebreus nos dá uma advertência solene. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, rebelaram-se. Estes textos mostram claramente que a dureza não está ligada ao ateísmo, ao comunismo ou qualquer outro ismo, mas antes a atitude de ouvir e não praticar a palavra de Deus. Conheço muita gente na igreja de Times Square que são pessoas ternas, gentis, sacrificadas e ainda assim estão correndo o perigo de ficar de coração duro. Tenho buscado ao Senhor a esse respeito perguntando: Pai, como podem essas pessoas dedicadas, ativas, ouvir sermão após sermão de admoestação e mesmo assim nunca mudar? Eles vêm à nossa casa semana após semana, prestando-te culto, louvando-te, mas não estão crescendo para a maturidade. Sei disso porque os ouço fofocar e sei de outros pecados na vida deles. Gostam muito de ouvir a palavra de Deus, mas simplesmente não obedecem. Senhor, o que os impede de obedecer a tua palavra? Deus me mostrou que tudo tem origem na forma da sua conversão. Essas pessoas negligentes, na verdade, nunca se converteram. Veja, a Bíblia fala de 2 tipos de conversão. Primeiro, há uma conversão que leva à cura e à libertação de todos os pecados. É deste tipo que a maioria dos cristãos tiveram. Mas também há uma conversão que conduz à dureza e à cegueira. Deixe-me dar uma ilustração. Israel de bom grado escutou a poderosa pregação do profeta Isaías, porém continuamente justificavam seus próprios pecados, chamando o mal bem e o bem mal. Assim, Deus instruiu Isaías: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Isaías 6, 9 e 10. Deus sabia que os israelitas não estavam dispostos a largar dos pecados que os assediavam. Eles amavam demais seus prazeres carnais e seus companheiros ímpios. Então o Senhor disse a Isaías: essa gente nunca vai mudar o coração, e doravante nada falarei a eles. Ao invés, quero que tu incentives a dureza deles, Isaías. Dessa forma, talvez alguns escutem antes que seja tarde demais. Simplificando, Deus estava apelando para uma plena submissão do seu povo. Ele estava dizendo: se vocês querem ser chamados pelo meu nome, se os seus corações hão de se converter, então isso tem de acontecer de tal modo que os liberte dos seus pecados, os cure e os ponha livre de todo cativeiro. Eu agradeço a Deus as multidões de cristãos que iniciaram sua caminhada com Jesus de maneira certa, amando a verdade e obedecendo a palavra de Deus. Eles tiveram pelos seus pecados a tristeza que é segundo Deus, e o seu arrependimento foi de todo o coração. Quando abandonaram os caminhos de sua carne, apaixonaram-se pelo Senhor, e a sua palavra tornou-se para eles uma lâmpada guia, e hoje eles se entregam sem reserva à obediência da sua palavra. O segundo tipo de conversão é o que o exército chama de religião da trincheira. Este segundo tipo de conversão é o que ocorre a alguns soldados quando entram em batalha. Ao ouvir as balas cintilando por cima deles e ver as bombas caindo ao redor, eles veem a face da morte e depressa clamam por Deus. Foi esse tipo de conversão que Faraó teve. A certa altura, ele tinha ouvido 7 repreensões do Espírito Santo, mas ainda não queria obedecer a ordem do Senhor para libertar Israel. E agora Deus mandou Moisés a Faraó pela 8ª vez com uma mensagem: assim diz o Senhor teu Deus, os deuses hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo capítulo 10, versículo 3. Deus já tinha advertido Moisés sobre qual seria a reação do Faraó. Vai ao Faraó, pois eu endureci o seu coração. Você pode perguntar: que chance tinha Faraó? Afinal, o Senhor tinha endurecido o seu coração. Não! As palavras aqui podem levar a um mal entendido. O endurecimento de Faraó não aconteceu por decreto eterno. Antes, a Escritura nos diz em uma mensagem anterior: vendo, pois, Faraó que havia
descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor o tinha dito. Êxodo capítulo 8, versículo 15. Cada vez que Faraó se recusava a obedecer à ordem dada pelo Senhor, Deus visitava o Egito com uma praga severa. E cada vez que Faraó clamava: está bem, Senhor, eu faço o que quiseres, só me tira desta calamidade. Cada vez, porém, que havia livramento, ele sempre voltara atrás para a sua rebelião. A Bíblia diz a mesma coisa sobre os pais de Israel. Porém, eles, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, e endureceram a sua cerviz. Neemias capítulo 9, versículos 6, 16 e 17. Deus sempre sabe o que há no coração de uma pessoa, e Ele sabe o quanto alguém vai ouvir, mas não obedece, escolhendo ao invés disso andar sobre o seu próprio caminho. Ele sabia disso a respeito de Faraó, porque depois de 7 reprimendas e pragas e julgamentos, o coração de Faraó tinha ficado cada vez mais endurecido. Agora uma 8ª praga estava para cair sobre os egípcios. Era uma coisa grande e temida: gafanhotos. Através da Bíblia, gafanhotos significa ruína e destruição. Em muitas ocasiões, eles representavam a retribuição de Deus a um povo. De fato, o profeta Joel compara um certo exército invasor a uma nuvem de gafanhotos. E restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, o meu grande exército que enviei contra vós, executando a sua palavra. Joel capítulo 2, versículo 25. Nem sempre Deus mandava tais pragas meramente para castigar, mas antes para executar a ordem e a vontade divina. Muitos residentes de nossos ministérios, Timothy House e Sarah House, conhecem isto em primeira mão. Eles perderam empregos, finanças, saúde, casamentos, famílias. Tudo porque os gafanhotos do álcool e das drogas devoraram tudo na vida deles. Contudo, foi por meio dessas pragas que estes homens e mulheres se voltaram para Jesus. No Egito, nuvens de gafanhotos desceram sobre a terra da noite para o dia, devorando tudo o que se podia ver: lavouras, plantas, ervas, até as cascas das árvores. Quando o seu trabalho estava terminado, não restava nem mesmo uma folha de capim. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram, porque cobriam a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva do campo da terra, e todo o fruto das árvores, e não ficou verde algum nas árvores, e nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 14 e 15. Aquelas pessoas e aquelas espessas nuvens encheram as casas dos egípcios. A qualquer lado que se voltasse, o povo via gafanhotos no assoalho, na gamela de amassar, no leite, nas roupas, nas camas. Esses gafanhotos uniam suas asas como um som aterrorizante, mordiam e mastigavam tudo o que aparecia. Em poucos dias, o Egito estava em ruína total. Nesse ponto, uma palavra pequena, mas muito importante, aparece nas Escrituras: a palavra então. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Faraó confessou o seu pecado, admitindo seu mau procedimento, e parecia que seu arrependimento era plenamente sincero e completo. Mas qual era a sua motivação para arrepender-se? A Escritura deixa isto bem claro nas próprias palavras do Faraó: agora, pois, peço-vos que perdoais o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Faraó estava dizendo: é verdade, eu pequei, sinto muito. Agora apressa-te, Moisés, e tira-me deste aperto. Ora teu Deus por mim, eu estou em apuros, e por isso preciso de desafogar. Faraó viu que estava a ponto de perder tudo, então, por isso, arrependeu-se, na esperança de que Deus o livraria da confusão em que ele havia se metido. Tudo o que ele queria era sair do aperto. Que foi que trouxe ao Senhor no início? Você veio ao Senhor como fez Faraó, só porque queria alguma coisa de Deus? Você se voltou a ele para largar um vício de droga, para ter seu casamento restaurado, para se livrar de um aperto financeiro?
foi isso que você disse a si mesmo? Se eu vier a Jesus, Ele pode fazer as coisas funcionarem. A verdade é que Cristo fará milagres para você. Ele vai fazer o impossível na sua vida. Mas se você vem a Ele somente para obter dele alguma coisa, só para se livrar dos seus problemas, você nunca vai crescer uma polegada de maturidade na presença dele. Pelo contrário, você vai ficar empedernido e caminhar para a dureza de coração. Volte o seu pensamento ao tempo da sua conversão. Ela aconteceu depois que algum gafanhoto havia devorado tudo? De algum modo a sua saúde estava debilitada? Um dos seus filhos estava enfrentando problemas? Você estava sofrendo alguma desolação com a morte e a ruína pairando sobre você? Por favor, não me compreenda mal. Naturalmente, Deus tem prazer em salvar pessoas que acabaram em ruína. Quando tudo está perdido, Ele sempre está por perto e é fiel para libertar. Porém, amado, você não pode vir a Jesus só para obter alívio. Você tem de vir a Ele porque Ele é Deus e porque Ele merece sua vida, sua adoração e sua obediência. Amados, é uma coisa muito perigosa vir à casa de Deus e estar presente aos atos do culto e não obedecer a palavra. Você pode ensinar, atender pessoas, pode cantar no coro e você pode dizer a si mesmo: lembro-me bem de minha conversão. Recebi Jesus no meu coração faz 5 anos, mas se o seu coração estivesse de fato convertido naquele tempo, isso apareceria hoje em sua vida. Você estaria crescendo espiritualmente, estaria lendo a Bíblia frequentemente, estaria levando todas as suas necessidades e problemas a Deus em oração, gastando tempo precioso com Ele em seu lugar secreto. E sempre que você ouvisse as advertências sobre a vinda de gafanhotos, você prestaria atenção, porque você sabe que as ordens do seu Pai têm origem no seu amor por você. Agora mesmo você pode estar dizendo: sim, irmão Davi, eu admito que tenho negligenciado a palavra de Deus e ainda estou preso a um pecado que me assedia. Será que estou por demais endurecido? Já fui longe demais para receber o toque curador do Senhor? Não, meu irmão, de maneira nenhuma. Se você quer começar a invocar o Senhor hoje, no meio da sua necessidade, Ele lhe trará tempos de refrigério. Sempre que você trouxer a Ele um coração verdadeiramente arrependido, Deus vai agir não como seu juiz, mas como seu mediador e intercessor. Agora mesmo Ele está lhe dizendo: apenas invoca-me e eu farei para você. Eu virei a você, suprindo tudo o que você precisa para manter o seu coração macio, quebrantado diante de mim. Você quer crescer até a maturidade em Cristo? Quer que o Senhor continue repreendendo em amor e guiando-o pela fé e a piedade? Então invoque o nome do Senhor hoje. Nada vai mantê-lo no caminho que Ele lhe traçou mais do que um coração quebrantado e contrito.